Muito bom, então daf tzadik het amud bet, lá embaixo, na última linha. Tan Rabanan. Harutzim ayu krashim vechalolim ayu adanim. A Gemara conta para a gente rapidinho sobre como eram essas tábuas que eram colocadas em volta para fechar o Mishkan, as paredes do Mishkan. Eram, na verdade, não eram exatamente tábuas, né? Eram cubos de madeira que na parte de baixo, no fim dele, ele tinha tipo duas pernas. Então, você tinha um cubo aqui grande, de 1,5 por 1 amá, e no meio dele, embaixo, eles cortavam para formar duas perninhas que entravam nos adanim. Os adanim, eles eram feitos de ouro embaixo, e tinham dois buracos, e aí você encaixava a madeira nesses adanim feitos, banhados em ouro, pelo menos, não acho que era tudo de ouro, mas banhados em ouro, eles encaixavam lá, e aí ficava de pé. Vira na mão, vinerim, karasim, belulaot, que kofavim, barakia. E outra coisa que tinha no Mishkan, nada a ver com os krashim, os tecidos, esses panos que eram colocados em cima do Mishkan, eles eram 10 pedaços de panos, sendo que eles eram costurados 5 e 5. 5 eram costurados um no outro, e os outros 5 também eram costurados. No meio, onde se juntaria o 5 com o 5, ele tinham pequenas lulaot, seriam como se fossem hastes, não hastes exatamente, é como se fossem anéis que grudavam, que juntavam os 5 panos de um lado nos 5 panos do outro. Esses anéis eles eram dourados, eram feitos de ouro, e aí quem estava dentro do Mishkan olhava para cima, esses anéis brilhavam como se fossem כוכבים ברקיע, estrelas no céu. תנו רבנן, ידיעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולת שני ושל שש. A gente falou que o Mishkan tinha duas coberturas, dois tecidos. O tecido de baixo era feito de alguns tipos de produtos, de alguns tipos de tecidos. Telet, Argaman, Tolat Shani, Veshesh, são cores diferentes de tecidos, era bem colorido. Verde, azul celeste, vermelho e essas cores. Velhonot, Shilmaseizinho. E os de cima, e o pano de cima, o tecido de cima do Mishkan, da tenda do Mishkan, era feito de pelo de bode, de izim. O Gdolá, Chokhmah, Shenimra Baelionot, e o termo Shenimra Batachtonot. E a Chokhmah, a sabedoria da produção, a profissionalidade da produção do tecido de cima era maior do que o de baixo. Assim a gente encontra no Passuco. Dilo batachtonot vechol isha chachmat lev beyadei tavu. No tecido de baixo está escrito que as mulheres eram chachmat lev, elas tinham uma sabedoria no coração, elas costuravam. Belo belionot, mas quem costurou a parte de cima está escrito vechol anashim asher nasa libam oteina bechokma. Certo? Não eram só mulheres que tinham chachmat lev, era uma chokmah no coração. Eram mulheres que eram carregadas pela chokmah dela. Parece que elas tinham uma sabedoria muito maior, era muito mais difícil produzir, costurar o tecido de cima do que o de baixo. Betânia aparece na Braita, Mishum Rabbi Nehemia, Shatuf Beizim Vetavui Beizim. Esse tecido que era feito pro de cima, não é que tosavam o bode, pegavam os pelos e produziam os fios e costuravam, era feito no próprio no próprio bode, lá começavam a costurar os fios, lavavam, davam um belo banho nele para limpar o tecido, limpar os fios, limpar não é lã, né, exatamente, mas limpar os pelos, e lá já costumavam costurar, depois cortavam e faziam o Kisui do Mishkan, mas era uma chokmah maior porque tinha que fazer isso no próprio animal. Textostal. Amarav Mishum Rabi Chia. Agalot tachteim ubneim vetzideim reshut rabim. Fala Rav em nome de Rabi Chia. As agalot que tinham no Mishkan, embaixo, as agalot eram as carroças que eram levadas para levar as tábuas do Mishkan, embaixo delas, entre uma e outra, e nos lados dela, é considerado reshut rabim. A agalá ela era uma carroça normal, que ela tinha rodas dos lados. Então, esses lados onde ficavam as rodas também é considerado Reshut Rabim, a parte que está aberta para o céu, como a gente viu nos dapim anteriores, certo? Eles colocavam as madeiras em cima da carroça, a carroça ficava de comprido, pelo que eu vi aqui na continuação, a carroça ficava de comprido e as madeiras eram colocadas na transversal. E aí as madeiras ficavam parte em cima da carroça, parte em cima das rodas. A parte que não está coberta é considerada Reshut Arabim, e as carroças, elas eram, se eu não me engano, 6 carroças, talvez, 4 ou 6, vamos ver.
E eles andavam em pares. Então, tinha uma carroça e mais uma, na frente tinham mais duas e na frente outras duas. Se eu não me engano, seis. Mas o ponto é que elas eram de dois em dois. Então, entre uma carroça e outra também era Reshut Rabim. Então, se você tem uma Agalá uma carroça, e a outra carroça que andava aqui do lado, no meio dela era Reshut Rabim. Amarabai, ben Agalá le Agalá que melou orach Agalá. Entre uma carroça e outra, você tinha a distância entre uma Agalá e outra, era o comprimento de uma Agalá. Kama orach Agalá, 5 amot. Então, você tinha uma carroça aqui, um espaço de 5 amot, e outra carroça. Essa era a distância entre uma carroça e outra que andavam um do lado do outro. Lamali, Bedale Tupal Gasagi. Pergunta agora, olha, o comprimento da carroça, a priori, é para colocar 3 tábuas. As tábuas tinham uma amá e meia. Então, se eu preciso colocar 3 tábuas, uma do lado da outra, na transversal, no comprimento da agalá, se minha agalá tiver 4 amot e meio, já é suficiente. Eu coloco 3 tábuas de uma amá e meia de largura cada uma, na transversal, na minha agalá, 4 amot e meio é suficiente, porque a agalá tinha 5 e não 4 e meio. Olha, para não ficar batendo um no outro, para poder colocar uma separaçãozinha entre um keresh, entre uma tábua e a outra tábua, faziam uma galá um pouco mais comprida, de 5 amot, assim sobra um espacinho entre um keresh e outro. Amarava tzidei galá que melhor rochav galá. Falarava tzidei galá, as rodas da galá, elas tinham a mesma largura que a galá. Então a gente tinha a galá aqui no meio, que é a carroça, a soma das duas rodas que ficavam do lado dava o tamanho da largura da própria agalá, certo? A roda não é encostada na carroça, ela tem um pedacinho de madeira, igual aquelas carroças antigas, ela tem um pedacinho de madeira e a roda, então a largura da roda e esse pedacinho era, somando os dois lados, davam a largura da própria carroça. De camarocha vagalash tem a moto mersa. Qual era a largura da agalá? 2,5 amot. Certo? A largura da galera é 2,5 amot, mais as duas do lado, mais 2,5, mais 1,25, 1,25 dos dois lados, a gente chegava num total de 5 amot. Certo? A galá, então, ela tinha 5 amot e colocava sobre ela o keres de 10 amot, então ele ficava sobrando um pouquinho para cada lado. Lamali, Beamata o Palga e Sagi, fala, olha, para que eu preciso de uma galá que a largura dela é de 2,5? 2,5 mais 2,5 dá uma galá de 5. A priori, se eu tiver uma galá que a largura dela é 1,5, mais 1,5 com as rodas dá 3, e já é suficiente para colocar o meu keresh, já é suficiente para colocar o pedaço de madeira. Se eu tenho 3 amot no meio, e o meu keresh, a minha tábua de madeira, vai ficar 3 em cima da galá, 4 para cá e 4 para cá, 4? Não. 3 para cá, ele vai ficar. Eu preciso chegar em 10, certo? 3,5 para cá, 3,5 para cá, vai ser suficiente, não vai cair. Porque eu preciso de uma galá tão larga. Pode ser uma galá mais fininha e dá para colocar a madeira lá. E aí, de lo lide do krashim. Para os krashim não ficarem balançando demais. Se no centro a galá, a largura da galá é muito pequeno, então os krashim vão ficar subindo e descendo, vão ficar balançando. Então, melhor um pouquinho mais largo para eles ficarem bem apoiados. אלא דקאי מעלן דרך רשות רבים 16 אמה, אנן דגמרין על המשכן, דמשכן אנן דגמרין על המשכן, דמשכן 15 אבי. A mata inteira, já vamos chegar na resposta. Pergunta é o seguinte, olha, a gente tem uma alahá que diz, temos uma Kabbalah, uma tradição que fala que Derech Reshut Rabim, Shesh Esrema. Quando é chamado de Reshut Rabim? Só é chamado de Reshut Rabim. Só é chamado de Reshut Rabim, certo? Um lugar público, se ele tiver largura de 16 amot. Então, por exemplo, se você tem um prédio de um lado da rua, o outro prédio do outro lado da rua, e é uma ruazinha muito estreita, que não tem 16 amot, não tem 8 metros, mais ou menos, essa ruazinha não é chamada de Reshut Rabim. Para ser chamado de Reshut Rabim, eu tenho que ter uma largura, um espaço público aberto de pelo menos 16 amot. Agora, a priori, a definição de Reshut Rabim, a gente puxa do Mishkan. Se a gente puxa do Mishkan a definição de Reshut Rabim, então, agora a gente vai ficar na dúvida. Não vai ficar muito claro. Por quê? A priori, a gente só tem 15 amot aqui. A gente tinha uma agalá de 5 amot, 5 amot de separação entre uma agalá e outra, e mais 5 amot da outra agalá.
é assim que viajavam para levar o Mishkan. Então, a priori, a gente tem aqui uma largura de 15 amot. 5 amot de uma galá, 5 separando e 5 da outra galá. Total, 15. Então, de onde surgiu o número de 16 amot? A priori era para ser só 15. Então, porque Reshut Rabim de repente virou 16, fala Gemara, amate eterave, e fala Gemara, tinha mais uma amá. Entre uma e outra não tinham só 5, tinham 6, na verdade, 6 amot. De Avakai ben Levi, de Meshalfe, Krashim, Avanaket Leu. No meio, entre uma galá e outra, a gente queria 5 amot abertos, mas além de 5 amot abertos, tinha lá também um Levi. Tinha um Levi que andava entre as duas agalot, para, se ele vê que as tábuas estão mexendo, estão caindo, estão quase caindo, ele segurava. Então, entre uma agalá e outra, eu tinha 6 amot. 5 amot abertos e mais uma amá, que é o próprio Levi, que tomava cuidado para não cair, para madeira, para as tábuas de madeira não caírem. Então a gente tinha uma galá de 5, outra de 5 mais 6 no meio, dá 16. Bom, próximo Mishnah. חוליית הבור והסלע שהם גבוהים 10 ורחבם 4, הנוטל מהם והנותן על גבם חייב, פחות מכן פטור. Se na rua, a rua é Reshut Rabim. Se na rua eu tenho um buraco, tem lá um buraco, um poço no meio da rua, e esse poço, ele é fundo, mas além do poço fundo, eu tenho uma construção de pedras em volta dele, dando um total de uma profundidade de 10 tefachim, de 80 centímetros, com uma largura de 4 por 4 tefachim. Esse poço é considerado Reshut Hayachid. Reshut Hayachid é qualquer coisa que tenha uma altura de 10 tefachim e largura de 4 por 4 tefachim, seja para cima, seja para baixo. Então, tanto um poço quanto um poste, certo? Imagina, por exemplo, pega um lixo alto, esses lixos verdes. Aqueles são móveis, eles não ficam parados, mas se tiver uma lixeira de uma altura de 10 tefachim e 4 por 4 tefachim, ela é considerada Reshut Hayachid. Mesmo que ela seja na rua, ela é chamada de Reshut Hayachid. Então, se eu tiver um poço, ele é formado pelo buraco e mais as pedras em volta, dando uma altura de 10 tefachim, ele é considerado Reshut Hayachid. Então, se eu coloquei uma coisa da rua lá, ou tirei uma coisa de lá para a rua, Hayab. É como se tirasse do Reshut Hayachid para Reshut Rabim. Pachot Mikan, mas se for menos que isso, se o buraco for menos profundo, ou se a lixeira for mais baixa, ou se não for tão larga, tá patur. Pergunta a Gemara, lama li lemetem chuliat abor ve'asela, litnei abor ve'asela. Então a Gemara, olha, por que você me trouxe um caso, por que a Mishnah trouxe um caso de um buraco que tem um cerco de madeira, de pedras em cima, que dá uma altura de 10 tefachim? A priori, não precisa ter um cerco de pedras em cima. Se eu tiver um buraco de 10 tefachim, ou se eu tiver uma pedra alta de 10 tefachim, é considerado Reshut Hayachid, para cima ou para baixo. Porque foi trazido na Mishnah o caso de um buraco com pedras em volta. A priori, a pedra é uma coisa por si só, e o buraco é uma coisa por si só. Não precisa dos dois somando 10 tefachim. Se eu tiver um buraco de 10 tefachim, mesmo que não tenha pedras em cima, ele é Reshut Hayachid. Porque a Mishnah usou justamente essa situação, esse exemplo. Explica a Gemara, mas ele era Rabi Yochanan. Isso apoia o que Rabi Yochanan falou. Dama Rabi Yochanan bor vechuliata mitztarfim le'asara. Rabi Yochanan fala que o buraco e o cerco de pedras em cima, eles se juntam para o shiur de 10 tefachim. Eu poderia pensar o seguinte, poderia pensar, olha, se eu tenho um buraco de 8 tefachim e uma pedra em volta que faz um cerco de 2 tefachim, talvez não juntam. Por quê? Porque o buraco é uma coisa, a pedra em cima é outra, e eles não se juntam. Eu preciso de um buraco de 10 tefachim ou pedra na altura de 10 tefachim, mas juntar os dois, talvez não. Vem a nossa Mishnah e ensina, como o Rabi Yochanan falou, que o buraco e a pedra que fica em volta, fica no cerco, os dois se juntam. Na minha tem uma braita que apoia isso também. Bor bereshut rabim amukassara. Se eu tenho um buraco no Reshut Rabim, que ele é profundo, 10 tefachim, o rechavar ba, ele tem 4 por 4 tefachim de largura, en memalim emena beshabat. Eu não posso tirar água de lá no Shabat, porque o buraco, o poço é considerado Reshut Hayachid, e eu estou na rua, que é Reshut Rabim, então eu não posso tirar de um para o outro. Virando Amud, Tadiktet Amud Bet, a não ser que eu faça uma mechitzá em volta desse poço de 10 tefachim. No momento em que eu fiz uma mechitzá em volta, eu construí em volta uma mechitzá, então a parte em volta do poço se tornou Reshut Hayachid, porque eu fiz uma mechitzá. Então a gente tem o poço que é Reshut Hayachid, e a parte em volta que é Reshut Hayachid também, eu posso tirar de um Reshut Hayachid para o outro.
Vente otim emena beshabat, ele quer nisla rosho verbo. Também se a pessoa não quiser tirar água, ele quer colocar a cabeça e beber água diretamente do poço, ele só vai poder fazer isso se ele tiver com a cabeça e a maior parte do corpo dentro do poço. A pessoa não pode estar no Reshut Rabim, colocar a cabeça dentro do Reshut Yachid e beber água lá, porque a cabeça vai atrás do corpo. É como se estivesse tirando do Reshut Yachid e colocando no Reshut Rabim. Mas no momento em que a pessoa está com a cabeça e a maior parte do corpo dentro do poço, é considerado como se ele estivesse totalmente lá, então ele está tomando água dentro do Reshut Yachid. Termina a Braita, o bor vechulhatá mitzarfim ne'asará. O buraco e o cerco de pedras em cima se juntam para 10 fahim, e é o que a gente falou antes, basicamente. Então a gente trouxe uma Braita que apoiou essa opinião. Vai mineira Mordechai mirava, perguntou a Mordechai para Rava. Amud bereshut rabim. Se eu tenho um amud, um poste no reshut rabim, gavoa sará verachav arba. Ele tem altura de 10 fahim, largura de 4 por 4, ou seja, ele é considerado reshut ayachid. Então eu tenho a rua, que é reshut rabim, e um poste, que é reshut ayachid. Vezarak venachal gabav. E aí eu peguei, sei lá, peguei uma bola e joguei a bola lá em cima, da rua para em cima do poste. Então a bola foi jogada da rua, Reshut Arabim, para em cima do poste, Reshut Yachid. Mal. É Hayav ou não é Hayav? Miamrina nareakira beisur areanacha beisur. Será que por um lado eu falo, olha, é Hayav, por quê? Porque você tirou do Reshut Arabim e colocou no Reshut Yachid. Você fez uma transferência de Reshut Rabim para Reshut Achid. Consequentemente, é Hayav. O Dilma que vai uma compra Kati, ou talvez não, por quê? É verdade que eu tirei a bola do Reshut Rabim e joguei ela em cima do poste que é Reshut Rabim, Reshut Achid. Eu tirei de Reshut Rabim e joguei no Reshut Achid. Mas, para chegar no Reshut Achid, para que essa bola chegue em cima do poste, acima de 10 fahim, ela tem que ter passado por uma comptura, ela tem que ter passado por um lugar que é patur. Todo no Reshut Rabim, na rua, tudo que está acima de 10 fahim, tudo que é do ar para cima, de 10 fahim para cima no ar, é chamado de makom ptur. A gente falou algumas vezes que temos 4 tipos de Reshut no Shabbat. A gente tem Reshut Rabim, propriedade pública, Reshut Yachid, propriedade particular, Carmelit, é um lugar que não é muita gente que passa lá, mas Rachamim proibiram como se fosse Reshut Rabim, e o que é chamado de Makom Ptur. Então, Makom Ptur é um lugar que você pode, mesmo lechatchila, pôr e tirar de lá. Então, se eu tenho um lugar muito alto, que ele está acima de 10 tfachim do chão, na rua, ele não tem 4 por 4, então, por exemplo, se eu tenho um lixo, ou pega um poste mesmo, certo? Poste de rua. Poste de rua, ele é bem alto, mas ele não tem 4 por 4 tfachim. A priori, eu posso apoiar uma coisa lá em cima, posso apoiar uma coisa alta nele, porque a rua é Reshut Rabim, o poste lá em cima é chamado Makom Ptur, que é Patur. Então a pergunta é aqui, olha, eu tirei do Reshut Rabim e coloquei no Reshut Yachid, mas para chegar lá ele passou pelo Makom Ptur. Será que isso corta o meio a minha melachá? Ou talvez não? Essa é a dúvida dele. Amarlei Matnitini falou, respondeu para Mordecai, olha, está escrito claramente na Mishnah, explícito na Mishnah, não vou nem te responder. Ateixale Rav Yosef, foi Rav Mordecai, perguntou isso para Rav Yosef também. Amalei Matnitini, falou Rav Yosef, é Mishnah, nem preciso te responder, está escrito claramente na Mishnah, explícito, você está perguntando. Atashale Abai, foi perguntar para Abai. Amalei Matnitini, falou Abai, olha, Mishnah, está escrito na Mishnah claramente, não preciso nem te explicar. Os 3 deram a mesma resposta. Amarleu, Kulhu Beroka de Adada e Tafito, ele falou para os 3, olha, vocês 3 usam o mesmo cuspe, quer dizer, vocês falam a mesma coisa? Os 3 me responderam exatamente igual? Fala, Mishnah. Por que os 3 responderam exatamente igual? Será que os 3 realmente concordam completamente? Amrulei falaram para ele, para Mordecai, Veatlotíspera, você não concorda? Tem uma Mishnah clara, o que você está perguntando, Veatna? Está dizendo a Mishnah o seguinte, Anotel mehem, veanoten al gabam, Hayav, está escrito explicitamente na Mishnah, que se eu tenho um Reshut Yachid, uma montanhazinha no Reshut Rabim, e eu coloco alguma coisa lá, eu tiro alguma coisa de lá, eu sou Hayav, certo? A nossa Mishnah. Sim, a gente viu aqui na nossa Mishnah o seguinte, se eu tenho um poço, certo? Ou serviria também um lugar alto. Se eu tenho um poço que ele tem 10 fahim, ou se eu tenho um lugar alto de 10 fahim, e eu coloco uma coisa lá, ou tiro de lá, eu sou Hayav. Agora, para colocar alguma coisa em cima do Reshut Yachid, eu tenho que ter passado por cima a mão e apoiado lá. Então, a minha mão passou numa comptur
e apoiou no Reshut Yachid. Está escrito claramente, explicitamente na nossa Mishnah, que é Hayav. Então, o fato de ter passado por uma Komptur não é motivo para me isentar da culpa. Amar Leu, falou Rav Mordechai para ele, Dilma Matintin Bemachat. Fala, olha, talvez a Mishnah está tratando numa agulha. Uma agulha que ela é bem, bem fininha. Então, mesmo que a meu amuda, esse poste, esse negócio, esse reshut achim que está na minha rua, ele tem 10 fahim, para colocar a agulha lá em cima, eu não preciso passar ele por cima, não tem que chegar numa computador. Ela é muito fininha, ela sobe direto ali, bem, bem rente à altura. Olha, mesmo uma agulha bem, bem fininha, a areia ela vai passar acima de 10 fahim. Se o meu amudo, o meu poste no Reshut Rabim, ele tem 10 fahim, ele é considerado Reshut Yachid, não é possível colocar a agulha até 10 fahim. Ela com certeza tem que passar em cima, mesmo que seja 1 centímetro acima, ela tem que passar. Para eu poder apoiar uma coisa em cima de algo que tem 10 fahim, ele tem que obrigatoriamente passar acima de 10 fahim. Então, mesmo se for uma agulha, ela vai ter passado pelo meu computador, e mesmo assim está escrito que eu sou Hayav. Então, passar pelo meu computador não é motivo para liberar. Fala, de itla morsha, iname de rame becharitza. Fala, olha, talvez está se tratando o seguinte, talvez está se tratando que é realmente um pedaço de uma pedra, por exemplo, de 10 fahim, só que essa pedra de 10 fahim, ela tem um buraquinho, ou ela tem uma fenda, e eu coloquei a minha agulha justamente nessa fenda, eu coloquei a agulha no buraquinho ou na fenda, e esse buraquinho, a fenda, ele está acima de 10 fahim. Ele ficou justamente acima de 10 fahim, mas ele ficou justamente nessa altura. Não precisei passar por cima para apoiar lá, eu fui por baixo e apoiei na parte mais alta do Reshut Yachid. Então pode ser que é por isso que eu sou Hayav, porque eu não passei pelo Reshut Rabim. Assim, o amor da gente entendeu a nossa Mishnah. Então, a nossa Mishnah está tratando que eu tenho uma cela, eu tenho um pedaço de madeira, uma pedra, que ela tem a altura de 10 fahim, mas ela tem uma fenda, ou na borda dela tem um buraquinho, e eu coloquei justamente lá. Então, eu não precisei passar por cima para colocar, eu coloquei por baixo. Então, pode ser que se realmente tem uma comptor, pode ser que é patur, pode ser que é hayav. Da nossa Mishnah, de acordo com o Mordechai, não dá para provar. Amar Miasha, perguntou a Miasha. Vai Rabi Yochanan. Rabi Yochanan se perguntou o seguinte: Kotel Bereshut Rabim gavua asara ve'no rachav arba. Se eu tenho um kotel no Reshut Rabim, um muro no Reshut Rabim, se ele tem uma altura de 10 fahim, mas ele não tem uma largura de 4 fahim, ele não é considerado Reshut Yachid, certo? Para ser chamado de Reshut Yachid, tem que ter altura de 10 fahim e largura de 4 por 4 fahim. O que acontece se eu tenho um muro no Reshut Rabim, que ele tem altura de 10 fahim, mas a largura dele é menor, então ele não era Reshut Yachid. Porém, o Mukaf le Carmelit, ele estava ele tava em torno de um lugar que era chamado Carmelit, Ve'asor Reshut Yachid. Porém, eu fechei esse muro fechou completamente uma propriedade, construí lá uma casa e transformei essa propriedade fechada pelo muro Reshut Yachid, certo? A dúvida que vai aparecer é a seguinte: será que esse muro que por si só não é Reshut Yachid? Esse muro por si só tem altura de 10 fahim, mas ele não tem a largura suficiente. Mas, por outro lado, ele transformou o terreno que ele fecha de Carmelit para Reshut Yachid. Será que isso faz com que o Kotel também seja considerado Reshut Yachid ou não? Então, se eu tenho um Kotel desse, perguntou Rabi Yochanan, Vezarak Minachal Gabav, eu joguei alguma coisa e caiu em cima do muro, mal. Será que já que o Kotel não tem largura de 4 tfachim, então é uma comptur, eu não sou Hayav? Ou talvez, já que esse Kotel transforma a propriedade dentro dele de Carmelit para Reshut Yachid, ele próprio transforma o Carmelit em Reshut Yachid, então ele também com certeza vai ter o din de Reshut Yachid. Assim, Rabi Yochanan se perguntou. Amarula falou, falou, olha, por lógica a gente tem que falar que sim. Se ele consegue transformar o Carmelit em Reshut Yachid, será que ele próprio não vai ser também Reshut Yachid? Então, com certeza, esse kotel é definido como Reshut Yachid, mesmo que ele não tenha os 4 tfachim, já que ele funciona para fechar um terreno e transformar esse terreno em Reshut Yachid, ele próprio recebe o din de Reshut Yachid. Então, se alguém jogou uma coisa em cima desse kotel, é Hayav. Itmar Nami foi dito também, Amar Rav Barash, Amar Rav,
וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, כותל ברשות רבים גבוה 10 ואינו רחב 4. Assim falaram diretamente, em nome de Rav, em nome de Rabi Yochanan. Um kotel que ele está no Reshut Rabim, que ele tem altura de 10 fachim, mas não tem largura de 4. O mukaf le Carmelit, e ele fecha um lugar que era Carmelit, e versão Reshut Achid, e transformou esse lugar em Reshut Achid, Azorek venachal gabav chayav. Alguém que joga alguma coisa em cima do muro, ele é chayav. Por quê? Leacherim ose mechitza leatzmo lo kol sheken. Se ele transforma o Carmelit em Reshut Achid, ele próprio, com certeza, também vai ser. Então, a Gemara continua mais um pouco, vai mudar um pouquinho o assunto, mas a gente vai parar por aqui. Em breve continuamos. Foi a